O Peso das Sombras, escrito por Stephen King. Fulgor segurou o copo com força. O uísque queimou sua garganta, mas o frio em sua alma permaneceu. Ele era um soldado, um guerreiro forjado no fogo da guerra. Mas algumas batalhas deixavam cicatrizes mais profundas do que qualquer bala. Assombrado por memórias das quais não podia escapar, Fulgor buscava consolo no fundo do copo, o líquido âmbar, um substituto pobre para a paz. Ele era um homem à deriva, perdido no labirinto de sua própria mente. Cada noite era uma luta contra a escuridão iminente. Os rostos de camaradas caídos, os gritos dos inocentes, o peso angustiante de suas ações. Todos se agarravam a ele como fantasmas. Fulgor ansiava pelo esquecimento, por um momento de descanso do tormento. Em vez disso, ele se viu atraído por lugares onde as sombras dançavam e os sussurros persistiam. Lugares como o bar que ele agora habitava, um canto esquecido do mundo onde o próprio tempo parecia ter parado. Um bar no fim do mundo, o Bar do Cão Salgado. O nome era uma piada cruel, uma lembrança da vida que Fulgor havia deixado para trás. O ar era denso com cheiro de cerveja velha e arrependimento. Lá fora, o vento uivava como uma alma penada, açoitando a chuva em um frenesi. Os únicos outros clientes eram um par de pescadores grisalhos, seus rostos marcados pelas dificuldades de uma vida no mar. Eles bebiam em silêncio, com os olhos fixos em algum horizonte distante. O bar ficava na beira de um pier deserto, projetando-se em um mar escuro e implacável. Um único barco de pesca, dilapidado, balançava suavemente no porto, seu mastro oscilando como um dedo esquelético, apontando acusadoramente para o céu tempestuoso. Um bando de corvos circulava acima, seus grasnados ásperos aumentando a atmosfera opressiva. Era um lugar onde a esperança ia para morrer, um refúgio adequado para um homem como Fulgor. Um visitante na noite. A porta se abriu com um rangido, deixando entrar uma rajada de vento e um estranho. O recém-chegado era alto e magro, com olhos que brilhavam como obsidiana na luz fraca. Ele usava um longo casaco preto que chegava aos tornozelos, e seu rosto estava obscurecido por um chapéu de abas largas. Fulgor o observou se aproximar, uma sensação de inquietação se instalando em seu estômago. Uísque, o estranho disse com voz rouca, um sussurro seco como o farfalhar de folhas mortas. Ele se sentou no banco ao lado de Fulgor, sua presença irradiando um frio neestéstene. É novo na cidade? Perguntou o barman com voz cautelosa. Só de passagem, respondeu o estranho, seu olhar fixo em Fulgor. Ouvi dizer que havia um jogo a ser jogado. Fulgor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia instintivamente que aquele não era um estranho comum. Havia algo sobre ele, uma aura de escuridão que falava de segredos antigos e poder indizível. O jogo do diabo. Poker? Perguntou o estranho, sua voz quase um sussurro. Fulgor olhou para ele, seu estômago se revirando em apreensão. Ele sabia que deveria ir embora, mas algo o prendia ali, como uma mariposa atraída por uma chama. Ele sempre foi um jogador, disposto a arriscar tudo na virada de uma carta. Mas desta vez, ele sentia que as apostas eram mais altas do que ele poderia imaginar. O que você está apostando? Perguntou Fulgor, com a voz rouca. O estranho sorriu, um sorriso lento e predatório que enviou arrepios pela espinha de Fulgor. Esta noite, ele disse, sua voz um chiado baixo, nós jogamos pela sua alma.